Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe cada um, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito calor, temos que trocar uma placa daquele ar. Eu não sei o que vocês estão sentindo aí atrás, né? Mas não dá para abrir a porta ali porque vai entrar um ar quente aí, vai ficar pior, né? Ar frio, ar quente. E que Deus abençoe os irmãos que estão através da internet. E Deus abençoa também nosso visitante. Está a Gabriele, né? Deus abençoa. Gabriele é o que do irmão Diogo? Namorada do irmão Diogo, né? Deus abençoa, bem-vindo, viu, irmã Gabriele? E também está meu filho, lá de João Pessoa, Samuel, e meu netinho ali no celular, né? O Tomás é tão pequeno que se esconde ali, né? Deus abençoa a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Próximo domingo nós temos a nossa ceia, domingo dia 24, né? Nós convidamos os irmãos aí de Alvorada, a família Simas e os demais irmãos ali, né, que estão em Alvorada, a irmã Elodia, a irmã Juliana, todos, né, para estar presente no culto da ceia. Também a irmã Elci está pedindo que no dia 24 a gente vai dar um lanche depois do culto. E alguém que quer trazer um pratinho cheio, né? Não pode ter pratinho vazio, né? Pode ser um pratinho, não precisa ser muito grande. Porque a igreja já encomendou 200 salgados e 50 doces. Né? E a gente vai... E o que vocês trouxeram tá bom, né? A gente vai comprar também alguns sorvetes, porque vai estar quente, né? Muito quente, alguns refri também, gelado. Se vocês querem trazer um refri sendo gelado, amém, né? E dia 19, os irmãos aí em Jaquirana, né? Que são irmão Delmar, a irmã Maria e a irmã Gessi. E a gente vai estar em Jaquirana para o culto da ceia. Vai ser às 17h30, nós vamos começar o culto ali, porque logo nós vamos estar retornando. E no dia 21 nós temos o culto em Santa Maria do Eval, às 8 horas. No dia 23 estaremos em Santa Maria. Deus abençoe os irmãos aí de Santa Maria da Boca do Monte. Dia 23 teremos o culto aí às 19 horas. E 24 estaremos aqui em Sapucaia. Nós temos aqui um pedido de oração também, para que o irmão José inclua ali, da senhora ali da segurança. É um parente, mãe Inês? Como é o nome? Eu tinha esquecido o nome, né? Vamos orar pela amiga da irmã Inês, que é um parente dela, ali da segurança do condomínio onde ela mora, né? Vamos lembrar em oração. Também vamos lembrar do irmão Sandro Vieira, que está nos acompanhando aí em Criciúma. Ele fez um pedido de oração. A gente vai estar lembrando, viu, irmão Sandro? Que Deus abençoe. Quando vocês puderem chegar aqui, irmão Derli, são bem-vindos aí de Criciúma, os irmãos aí de Criciúma. O irmão Derli esse dia estava me pedindo o horário, né? Bem-vindo, né? Que Deus assim vos abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias a Apocalipse, capítulo 10. 10 de Apocalipse. Deus abençoe os irmãos aí em Pelotas que estão acompanhando nesse momento, em Viamão, o irmão Johnson, a irmã Eva, que não perde um culto, né? Apocalipse 10 e 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra.
E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, abra, Senhor, essa palavra, dê mais luz nela para os nossos corações, as nossas vidas. Na hora que nós estamos vivendo, eu peço que o Senhor ajude teus filhos. Ajuda teus filhos para que eles não serem enganados, Pai. Numa hora tão terrível, a última hora, o último tempo, que nós temos chegado. E o Senhor tem nos dado esse privilégio de conhecer esta mensagem. Paulo desejou ver esse dia, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, o dia que nós estamos vivendo. Até o irmão Brana desejou estar nesse dia. Senhor Deus, mas o Senhor opera não nos grandes estádios, o Senhor opera na simplicidade. Com as pessoas simples, com a mensagem simples. O Senhor não trabalha com os intelectuais, o Senhor trabalha com aqueles que o Senhor tem chamado. Nós te pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, essa reunião, a cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. A geração que viu a segunda vinda. Nós começamos ontem falando um pouquinho sobre isto lá em Viamão. A geração que viu a segunda vinda. Uma geração, como o profeta nos ensina, é 40 anos, né? Nós tivemos ali, nos dias de Noé, foram 3 gerações, né? E mesmo em 3 gerações, o povo não se converteu. Noé pregou por 40 anos, 80 anos, 120 anos, e o povo ainda não se converteram dos seus pecados. O povo foi tão incrédulo, né, que no final a mensagem se tornou comum. O ruim é quando a mensagem se torna comum. Né? Quando a mensagem se torna comum, aquela mensagem te condena. Porque as águas que salvaram Noé condenou o mundo daquele tempo. Moisés teve 40 anos no palácio, foi uma geração. Ele pensou que poderia libertar Israel pelo seu conhecimento militar, mas ele não conseguiu. Porque Deus não trabalha com o pensamento do homem. O homem é apenas um instrumento, é apenas o vaso que Deus usa para aquela obra que ele quer fazer. Moisés teve mais 40 anos, outra geração, no deserto, onde Deus esteve preparando a ele para um ministério de mais 40 anos. Veja que depois que ele trabalhou no deserto por mais 40 anos, a sua mensagem se tornou comum, porque daquele povo que saiu do Egito, só 2 entraram na terra. De 2,5 milhões, só se converteram 2. A incredulidade do povo. A mensagem ficou muito comum para eles. Essa mensagem nunca deve ser comum para nós. O Evangelho tem se tornado tão comum para as pessoas. Jesus no Calvário se tornou comum para o povo. Seus ensinamentos, os ensinamentos de Moisés nos dias de Jesus têm se tornado comum, porque eles não reconheceram o cumprimento da profecia de Moisés. Jesus era o cumprimento da profecia de Moisés. Moisés tinha falado de Jesus.
mas eles rejeitaram aquela geração, né? Veja que em cada geração foi sempre uma minoria, um pequeno grupo que conseguiram ver a mensagem. Nos dias de João Batista, quando Jesus nasceu, se você contar uma meia dúzia nos dedos, são poucos, né? Daqueles que viram a primeira vinda. Zacarias, Simeão, Ana, os pastores do campo, os magos que vieram do Oriente, muito pouca gente, Maria e José. E mesmo assim, Maria não tinha uma revelação do menino que foi gerado no seu ventre. Que depois do menino, com 12 anos, ela negou a palavra. Ela disse: eu e teus pais temos te procurado, ansiosos, por 3 dias. Ele disse: mulher, nunca chamou de mãe, convinha estar nos negócios do meu pai. O irmão Brana sempre menciona que foi menos de 0,0001% que souberam que Jesus estava na terra. As pessoas que tiveram a luz, né, que tiveram a luz da revelação foram muito poucos. Quando ele estava no Monte das Oliveiras para subir aos céus, tinha 500. Ele mandou que eles descessem e esperassem a promessa do Espírito Santo no cenáculo. O mesmo cenáculo que foi celebrado a Páscoa, a ceia, que ele fez o lava-pés com seus discípulos. 380 não creram. 120 vieram para o cenáculo. Sempre foi uma minoria, né? Mesmo eles vendo tudo aquilo, os anjos, estando ali, naquele momento que ele estava subindo aos céus, e eles vendo ele mesmo ali, os 500 não desceram até o cenáculo. Só 120, 380 se foram para casa. São Paulo fala isso na carta 1 Coríntios capítulo 15. Ele disse: eram 500 que estavam ali no Monte das Oliveiras. Agora, o irmão Brana, nas suas infalíveis palavras de promessa, ele fala sobre a geração que ia ver a segunda vinda de Cristo. Israel, em 1948, em 7 de maio de 1948, se tornou uma nação. E o irmão Brana, nas suas infalíveis palavras de promessa, 32, eu até coloquei esses parágrafos aqui para ler para vocês que estão em casa, estão no carro, estão através da internet, que são muita gente. Eu gostaria de deixar para vocês estes parágrafos aqui, sobre 28 de fevereiro de 1963, sobre a geração que viu a segunda vinda. Viu. Isso não quer dizer que eles creram, né? Porque o profeta disse que a geração que visse a figueira brotar, esta geração viria a vinda do Senhor. Quando aquela mesma luz, aquela mesma coluna de fogo que foi fotografada em Houston, Texas, ela apareceu no Rio Ohio, quando o irmão Brana batizava 500 convertidos. E uma voz disse: tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E ele trouxe uma mensagem por 33 anos e meio. A mensagem, a voz não disse que a mensagem dele preparava o povo para o rapto, mas preparava o povo para a sua segunda vinda, seria precursora. Por isso, no primeiro selo, 75, o irmão Brana disse: com o que temos agora, nós não podemos fazer este arrebatamento, este rapto. Temos mal fé para a cura divina. É necessário esses 7 trovões para nos dar aquela fé de transformação.
Então ele disse no parágrafo 32, mas aqui está o que Jesus estava falando na minha mais humilde opinião, foi o que ele disse, que esta geração, em outras palavras, a geração que visse a figueira brotar. Isso aí está em São Lucas 21, 29 ao 33. Vocês podem anotar e ler depois. Vê, ele disse aqui, e quando a figueira está começando, é suave e traz seus ramos. Você diz que o verão está se aproximando. Dessa forma, veja, quando vocês vê todas essas coisas, sabei que a hora vocês virem todas essas 3 perguntas cumpridas, o tempo está à porta. Aquela geração que via a figueira, e a figueira sempre é Israel. E quando Israel voltar para a sua terra natal, ela se tornará uma nação. Aquela geração não passará até que essas coisas sejam cumpridas. O profeta disse, está se referindo à sua segunda vinda. E amigos cristãos, nessa noite, nessa grande hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria reticência. Tudo que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é sua vinda. Veja, uma coisa que já aconteceu, o povo está esperando, pregando, mesmo o povo da mensagem. O povo da mensagem que não viu a vinda, não viu os trovões revelados, eles são um tipo dos discípulos de João Batista, que estava unido com os fariseus e saduceus em jejum e oração, aguardando o Messias, que até o próprio João Batista teve dúvida lá na prisão. Mandou 2 dos seus discípulos perguntar se Jesus era aquele ou tinha que esperar outro. Veja, quando o homem sai fora, o seu ministério tinha terminado. Como o ministério de Pedro, quando terminou, Paulo teve que repreender a ele. Porque já era outro dia, já era outra mensagem, uma mensagem com mais luz. E assim aconteceu com os discípulos de João. Já era outro dia. Jesus apenas mandou eles esperar até a tarde, veio o culto de cura, cegos viram, paralíticos andaram e disse, agora vocês contam isso para João. Porque o profeta Isaías disse que aquilo ia acontecer. Ele disse, apenas conte para João. Agora, ele não teve pena de João na prisão, ele não mandou nenhum advogado para tirar João. Não, ele tinha cumprido o seu ministério, estava na hora de ir para casa. E ele foi para casa degolado. Então, o tempo daquela mensagem tinha terminado, o tempo daquele homem tinha terminado, o tempo de João tinha terminado, agora era Jesus. O tempo de Pedro tinha terminado, agora era Paulo. E Paulo conheceu Pedro, que era Cefas. O tempo de Apocalipse 10, 1 a 7, terminou. Não que a mensagem terminou, é que aquele ministério terminou. Agora é o ministério da esposa. A mensagem é a mesma, mas com mais luz. Com a luz dos trovões, com a luz do sétimo selo, e assim sucessivamente. Você pode ver que o povo no ano 2000 dormia, como as virginécias e as virgens prudentes. Quando ouviu-se o clamor, a hora da meia-noite aqui no Brasil, ouviu-se um clamor. O Cordeiro Senhor do Trono foi um clamor. Você não vê que todos se levantaram? Uma minoria disseram que estava certo, começaram a seguir, mas não seguiram até o fim, logo abandonaram. Outros criticaram, disseram, não, o Cordeiro ainda está no trono, ele não subiu com o novo nome. E assim vêm as pessoas. Eu estava falando com o irmão Márcio antes do culto, que as pessoas lêem mais livro que fala contra o irmão Brana do que escuta as mensagens do irmão Brana. Se vocês escutassem mais a mensagem do irmão Brana, vocês não iam cair nessa armadilha de Satanás. Porque muitos têm pregado contra o irmão Brana e vocês escutam mais eles do que escuta o profeta. Vocês lêem mais os seus livros do que lêem os selos.
Uma vez eu perguntei para o irmão, já leu o 7º selo? Ele disse não, mas queria discutir o 7º selo. Como é que você vai discutir o 7º selo se você nunca leu? Como é que você vai discutir casamento de divórcio quando você nunca escutou casamento de divórcio? Nunca leu casamento de divórcio? E aqui nós estamos falando nessa tarde de um assunto muito importante, muito sério, sendo que a história já aconteceu. E o profeta disse: a figueira sempre foi Israel, e quando Israel voltar para a sua terra natal, ele se tornará uma nação. Aquela geração não passará até que essas coisas sejam cumpridas. E amigos cristãos, nessa noite, nessa grande hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria. Tudo que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é sua vinda. Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação, tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, é um membro das Nações Unidas, é simplesmente uma nação. A primeira vez, por volta de 2.500 anos, desde que foi uma nação, Jesus prometeu aquilo à geração. E na Bíblia, uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação até 40 anos, nesse período de tempo ele virá. Foi 48. Aí é onde as pessoas tropeçam sobre 1977. De 48 a 77, ele vem em 28 de fevereiro de 1963. Deus nunca dá a data exata, Deus nunca dá a hora exata. Ele disse entre 3 às 4 de uma madrugada. Então ele disse: bem, a outra coisa, cada 2000 anos, algo tem acontecido na terra. E a política e tudo mais afrouxa. Deus teve que enviar ajuda do céu. E nos primeiros 2000 anos, o mundo foi destruído com água. Segundo 2000 anos, Cristo vem, que foi a primeira vinda. E este é o ano de 1964. Mas eu vou fazer aqui uma observação, e este é o ano de 2023. Mombrana disse, e este é o ano de 1964. Eu digo, este é o ano de 2023. É mais tarde do que nós pensamos. Leia Romanos capítulo 13. A nossa salvação está mais perto do que quando no princípio nós cremos. Foi o que disse o apóstolo São Paulo. Problema nós temos. Temos problema na família, temos problema com o filho, temos problema no emprego. Mas nunca deveremos ter problemas com a nossa fé. A nossa fé é intocável. Nós nunca devemos deixar os caminhos do Senhor por problemas. Porque se você tem uma fé inabalável, você derruba os problemas. Você passa por cima deles. Agora, você não vem a Cristo para ter uma vida, uma boa vida. Você vem a Cristo para sofrer. Em primeiro lugar, você vai sofrer desprezo da família, dos parentes. Agora, se você quer ser bem quisto por todos, aí você tem que ser um batista, você tem que ser um pentecostal nominal, bem maquiado, né? Agora, se você quer ser um cristão nesta mensagem aqui, você vai padecer, disse São Paulo, você vai padecer perseguições, né? Foi para isso que ele nos chamou. Agora, você vê que está às portas. A coisa seguinte é esperando pela vinda do Senhor. Todos os outros sinais estão combinando bem com isto. Então, isto é a razão nesta noite pela qual eu tenho que colocar as pessoas para ficar exatamente na palavra prometida. Exatamente o que a palavra diz, permanecer exatamente com aquilo. Agora, em alimento espiritual, em seu devido tempo, falando da foto, essa fotografia aqui, que foi tirada pela ciência. A revista Life, a revista Ciência, todas elas publicaram. Elas publicaram no Life publicou no dia 17 de maio de 1963.
logo após a pregação dos 7 selos. Então, quando eles subiram, os grandes observatórios, desde a Califórnia, parágrafo 84, até o México, sobre Tucson, por toda parte, tirando a foto disto, foi uma visão misteriosa. O irmão Fred Sotman ali, sentado bem ali atrás, e eu e o irmão Norman, Gene Norman, ali de pé, presente, quando isto subiu. Eles tiraram a foto. Ainda não sabe o que quer dizer acerca disto. Aqui, faz algum tempo, todos diziam, olha aqui, isso parece assim. E aquelas asas de anjo, como elas estão dobradas ali. 85. Certo dia, virando-a para a direita, olhando, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito quanto Hoffmann o retratou. Ele diz, certo dia. Agora, você vai ver aqui que o irmão Branham conta em várias mensagens. Ele diz que Deus diz para ele olhar a foto da maneira certa. As pessoas estavam olhando ela da maneira errada. As pessoas leem a mensagem da maneira errada, com outro tipo de espírito. Olha só. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declara, a Bíblia o declara, a mensagem o declara, tudo de igual modo. Autoridade suprema, de peruca branca, vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto, nós a temos ali atrás. Apenas vire-a para a direita, de lado, olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. Estavam olhando para ela do ângulo errado. Quantos anos nós tínhamos essa foto? E nós olhávamos do ângulo errado. Estavam olhando para ela do ângulo errado. Tem de se olhar para ela no ângulo certo. E só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Vire-a para a sua direita e olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. Veja, ele foi fotografado lá em Houston, Texas, sob a cabeça do profeta. É o mesmo Senhor Jesus, o que apareceu a Paulo na estrada de Damasco. Ele não foi fotografado no Rio Raio, mas saiu no jornal. O irmão Liveu ouviu a notícia lá no Canadá. Foi notícia internacional. Quando aquela grande luz, o irmão Branham disse, é a mesma. Só que ele veio com 7 anjos da eternidade. Com aqueles anjos que as pessoas diziam, Jesus vem tocando trombeta com os anjos. É os anjos. 7 anjos representando as 7 eras da igreja. 7 anjos, Paulo, Irineu, Martim, a teofania dos 7 mensageiros. E o anjo forte que nós lemos em Apocalipse 10, que é Cristo, que se materializa. Cristo é o mistério de Deus revelado, 205, 207, ele disse que ele se materializou, ele se encarnou em Branham para poder revelar esses mistérios para nós. Então, meus irmãos, vamos ver aqui qual é a atração sobre a montanha. 142, e outro dia lá de pé, falando da foto. Virei a foto para a direita. E ali está Jesus, como ele estava nas 7 eras da igreja. Quem está ali? Ele diz, Jesus. Mas você vai dizer que é uma nuvem de anjo. O irmão Branham disse, ali está Jesus. Ele diz, fica com o que está na fita. Diga o que está na fita ou não diga nada. Ali está Jesus como ele estava nas 7 eras da igreja. Você já pensou? Pastores que são dominados pela igreja, têm medo de perder o seu dízimo, a sua oferta. Não lê isso aqui para a sua igreja, porque a sua igreja vai deixá-lo. Que já tem uma portinha lá esperando aqueles membros para ir para lá. Vocês deveriam ter coragem. Ou vocês não tiveram uma chamada na sarça ardente?
Ou vocês não estão dispostos a comer bolacha com a água do rio e dizer a verdade para o povo. A verdade hoje é isso aqui. É 7 trovões revelados, meus irmãos. Mostrando suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o supremo juiz de toda a eternidade, lá de pé, confirmando a mensagem desta hora, e haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Tudo que aquilo nunca morrerá, está constantemente se desvendando da própria coisa acontecendo. 147, a foto de Jesus olhando para nós. Deus tinha dito para ele, olhe do ângulo certo. Se a foto de Jesus, isso muitos anos antes, Hofmann, o pintor alemão, pintou aquela foto ali. A mais parecida. E depois vem ele mesmo. Isso não é idolatria. Aí nós cremos, quando os pentecostais vieram pregar sobre idolatria, eles não tinham revelação sobre a Bíblia. Irmão Brana colocou 3 crucifixos na igreja e criticaram ele, disseram que aquilo pertencia à Igreja Católica. O irmão Brana disse, não, isso sempre pertenceu ao cristianismo. O catolicismo beija o crucifixo, que é idolatria. O crucifixo não é para se beijar, nem se adorar. – 147. A luz do entardecer veio, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. A branca, quantos a viram? A peruca branca sobre ele. Como falamos em Apocalipse 1, veja a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nem outro nada. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Então, quando vemos a peruca branca, ele desceu em 28 de fevereiro de 1963 como juiz. Por isso o cordeiro saiu do trono e o trono ficou fumegando. E nós temos esse pequeno período de um chamamento. Sai dela, povo meu, na mensagem do 7º anjo, o anjo, a igreja de Laodiceia. Só que nós não estamos dentro dessa confusão. Quando você vê o povo em confusão, estão em Laodiceia. Nós estamos fora da confusão. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, 77. Quando subiu, eu não sabia que os observatórios e coisas tais, até o México, estavam tirando essa foto. A revista Life publicou-a. Enquanto isso subia, muito de vocês, aqui está a revista Life publicando a foto disto. Eu tinha uma, dei lá para um irmão em Franca. Eu ganhei quando estive nos Estados Unidos. Uma coisa misteriosa aqui. E eles disseram que não sabem de onde veio. Está tão alto. 48 quilômetros de altura, 43 quilômetros de largura, está tão alto. Veja, confundiu a ciência, o profeta dizia, estavam confusos. Eles pensaram que era avião, que tinha rompido a barreira do som, porque tremeu as mesas, os quadros caíram da parede, mas eles foram buscar, não tinha nenhum avião naquele dia, não saiu nada do aeroporto, das forças da Força Aérea. E o irmão Brana disse, aqueles 7 anjos vieram e me arrebataram. Eu subi com eles. Agora, eu não sei te explicar como, eu somente creio. Você não vai ficar ponderando isso, imaginando, né? Tentando explicar Deus. É o que faz as denominações, com as suas teologias,
tenta explicar Deus, tenta explicar a Bíblia. A Bíblia é revelada. Amós 3:7. Não é explicado. Veja, quando subiu, aqui está a revista Life, está acima de todas as esferas e tudo mais para ser. É demasiado alto para nevoeiro, porque são 30 milhas de altura, 48 quilômetros, e 27 milhas de largura, 43 quilômetros. Depois que chegou àquela altura, não há nem mesmo umidade ou mais nada lá em cima, veja. E acharam que tinha sido um avião. Por isso examinaram todos os lugares, nenhum avião no ar nesse dia. Veja, eles têm de fazê-lo pelo fato de estremecer janelas e coisas mais. Não havia aviões no ar. Aqui está bem, aqui na revista, lhes dirá a mesma coisa. E isto adiante, e hoje bem, olha, meus irmãos, Tucson, na Universidade 80. Um amigo meu foi até lá o outro dia e estava conversando com eles acerca disso. E disseram, não conseguimos entender. Tiraram a foto. E para tirar a foto, eles tinham que estar a 400 quilômetros de distância, como que daqui a Florianópolis. Porque era 43 quilômetros de largura. Ela estava numa altura de 48 quilômetros. E o avião não sobe lá. Só a nave espacial. Eu disse, não diga nada. O profeta disse para o amigo dele, não diga nada. Não servirá de nada. Não deite aos porcos as vossas pérolas. Está vendo? É para a igreja, para o eleito, os chamados para fora, está vendo? É como os discos voadores. Tantos estudos, né? Até na faculdade, as universidades, tanta coisa, tantos livros escritos sobre os OVNIs. E o irmão Brana vem, fala uma pequenina palavra. E ele diz, são anjos investigando a terra. O olho humano vê um disco. Nos dias de Elias, esses discos voadores estavam lá. E apanharam Elias e levaram. E eles registraram como um carro de fogo. E eles, na igreja primitiva, apanharam Filipe, eles levaram a mais de 3.000 quilômetros para poder pregar em Azoto. Eram eles, são anjos. O olho natural vê um disco, mas o profeta via anjos. Ele disse, são anjos investigando a terra. Vamos mais um pouco aqui. É para a igreja, para o eleito. Então cada um vinha dizendo, irmão Brana, eu vejo sua foto aqui, eu vejo isto. Vocês sabem como é, né? Mas essa grande extensão como este irmão tem aqui, onde isso, desculpe-me. Aqui está a maneira em que começou a subir, estendendo-se. Na verdade, estava do lado direito, e todos vocês se lembram que eu disse, o anjo notável, que foi o que conversou comigo, estava do lado direito, até mesmo antes de acontecer, que era o seu anjo, aquele anjo notável. Era o 7º anjo. Ele tinha seu corpo na terra. Os demais, o seu corpo tinha virado pó. Paulo, Irineu, Columba, Lutero, Wesley. Mas o anjo notável tinha seu corpo aqui. E quando ele entra em seu corpo, Cristo desce e se materializa ali. E aí é Deus em 2 pés nessa terra. Vocês se lembram? Suas asas pontiagudas desse jeito. Essas são exatamente as asas desse anjo enquanto subia. Veja, como isto, por isso começaram a tirar fotos, porque era tão misterioso. Mas quando a última foto, quando isso se formou nos céus e assim por diante, assim é como a Luke aqui publicou isto. É uma revista, vê-se como isso se elevava quando começaram a vê-lo. Vejam,
E ali vem a última foto, verdadeiramente a principal, quando se formou, 89. Agora, essa foto, eu estava de pé, olhando para ela e eu estava de pé no meu quarto, algo disse, vire para a direita. Eu escutei. Aquele mesmo Deus que criou os céus e a terra, que criou o esquilo, que parou a tempestade, que andou sobre as águas, que criou os céus e a terra, disse para ele, vire para a direita. Ali estava a sua segunda vinda como filho do homem para revelar os mistérios ocultos. Irmão Brana leu muitos livros. Leu o livro dos adventistas, dos pentecostais, dos que tinham mais luz. Ele foi tão humilde que ele leu o livro deles. Às vezes nós não somos tão humildes para ler, né? Mas ele leu. Mas quando a revelação dos selos vieram, porque ali não era Brana, era Deus encarnado em Brana. Não era o que Hélio White tinha escrito, o que o Dr. Schmidt tinha escrito, era o que Deus estava revelando. E essa semana, escutando os selos, aí você vê ele mostrando quem é a Igreja Católica, o que é essas denominações, o que é o comunismo. Gente, você não vai escutar político da direita dizer o que é comunismo, vai escutar o irmão Brana. O irmão Brana disse, é uma arma nas mãos de Deus para vingar o sangue dos santos que essa meretriz, a Igreja Católica, derramou. Foram 68 milhões de cristãos martirizados. E o Papa João Paulo II confirmou quando estava aqui no seu reinado. E esse mesmo Papa, veja, João Paulo, primeiro mensageiro, João representando a esposa, ele vem com esse nome. Ele levanta uma mensagem do irmão Brana em Phoenix, Arizona, numa reunião de ministros, onde o irmão Nicolau estava ali da igreja de Phoenix. Ele disse, meus irmãos, esse aqui é o único inimigo da igreja. Porque eles ouvem os selos na voz de Deus mesmo, que é o inglês. O Papa não precisa de intérprete para escutar o irmão Brana. Você sabe que como ele, o representante da igreja, o governador, quando ele ouve o irmão Brana, e o irmão Brana corta a Igreja Católica. E no inglês é muito mais forte. É muito mais forte. Quando ele, nós usamos o termo prostituta, meretriz, mas o inglês é mais forte. Uma palavra que não dá para falar aqui. Isso um americano, português, me falou. Vire para a direita. Foi Deus que mandou ele virar para a direita. Pastores, irmãos que estão me ouvindo pelo Brasil e o mundo, vire a foto para a direita. Isso aí não é eu não que mandei virar, foi Deus que mandou virar. Que a direita é onde estava o ladrão da cruz, foi salvo. E o profeta diz, você tem que ensinar isso para o povo, falar para o povo essas coisas, porque é a mensagem da hora, é a sua mensagem, é o alarido. Apocalipse 10:1, a seguir, é quase que parecido com aquilo que São Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4:13-18. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Você vê que ele desce com o livrinho aberto. Só que em Apocalipse é um símbolo. Então, quando isto veio,
Então eu vejo o que é. Aqui está a sua barba escura. Vocês a enxergam, eu suponho. Estão vendo? Sua barba escura, cabelo escuro, seus olhos, nariz, tudo perfeitamente, até mesmo a parte do seu cabelo aparecendo deste lado. Ele é Deus. Estão vendo? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa é a revista Look, ou a revista Life. Acho que esta esqueci que edição é agora, 17 de maio de 1963. Isso é quando foi publicado. Se alguém quer a revista, é a mesma foto que tem Rockefeller e sua esposa na parte de trás. Esta é a nova revista Ciência, que isto ainda é um mistério. Veja, para a igreja americana ainda era um mistério. Eles não tinham visto. Eles não vieram com a revista para o irmão Branham dizendo: irmão Branham, olha aqui. Não, o irmão Branham foi à igreja. Depois de meses, depois de ter pregado, senhores, esse é o tempo, falando daquele espaço dos anjos. Veja que a igreja estava tão adormecida que não viram, mesmo depois da pregação dos selos, a igreja não sabia o que era aquilo. Veja a mensagem ao nascer do sol, pregado em 18 de abril de 1965. Desde o México, a ciência tirou a fotografia enquanto a nuvem se moveu da parte norte do Arizona, onde o Espírito Santo disse que eu estaria de pé, 40 milhas ao noroeste de Tucson. Isso subiu ao ar. E a revista Life publicou as fotografias de algo místico ali na esfera, onde não podia haver umidade, nem evaporação de classe alguma, a 30 milhas de altura e 27 milhas de largura, subindo do lugar onde aqueles anjos estavam parados. Veja que a visão diz que ele estava tirando carrapicho da calça. Isso foi em 62, e ele se mudou para o Arizona. E quando ele estava caçando javalis, ele tinha carrapicho nas calças. E ele agachou, quando ele estava tirando, que ele levantou os olhos, diante dele 7 anjos. E eles passaram numa grande velocidade que levaram ele. Levaram ele para uma conferência. Para que nós não fôssemos enganados e tivéssemos isso aqui em nossas mãos hoje, a mensagem. Agora os cientistas buscaram saber ali em Tucson. Um deles queria saber o significado, porém eu não lhes disse nada. Vocês o sabiam de antemão, e isso não era para eles, era para vocês. Às vezes não é para eles, é para você. Agora, à medida que isso foi subindo, temos a fotografia aqui mesmo para ver se vocês notam como a revista Life a publicou. Porém, me impõe a pensar se minha congregação aqui visível tem olhado essa fotografia como em verdade deve ser vista. Você me impõe a pensar se a minha congregação tem visto isto. Gente, você não precisa perguntar para o genro do profeta sobre isso. Você não precisa perguntar para o irmão José. Você tem a mensagem. Você tem o irmão Branham aqui. Ele é o seu mensageiro. O irmão José é um pregador, um profeta como nós. Tem que perguntar para o irmão José, o pastor Biscoe. Não, você não tem que perguntar para ninguém. Você tem que ir para o seu quarto, orar, pegar a mensagem, ler. E é como o irmão Branham, e a voz veio e disse: vira para a direita. Ele disse: quando eu virei, ali estava a sua barba, ali estava Jesus. Isso é minha foto. Ele deixou se fotografar ali, em Risto, e em 63 ele se deixou fotografar, lá em cima. Porque aquela nuvem, para ser fotografada, ela teve que se materializar. Porque a câmera não capta espírito. Isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso.
Ele disse: porém me imponho a pensar se a minha congregação aqui visível tem olhado essa fotografia como em verdade deve ser vista. Você se recorda que eu estava pregando quando chegou essa visão? Estava pregando sobre o tema do livro de Apocalipse, onde vimos a Jesus em Apocalipse capítulo 1, quando começamos a abrir as 7 eras da igreja. Antes da abertura dos 7 selos, Cristo estava de pé com o cabelo branco como a lã. Então eu lhes falei em detalhe de como faziam os juízes na Inglaterra e os juízes na antiguidade. Quando esses subiam ao tribunal a prestar juramento, quando a suprema autoridade lhe era dada, eles punham sobre a cabeça uma peruca branca que demonstrava sua autoridade suprema. Bem, se você toma uma fotografia e a vira nesta forma, e o irmão Brana estava com uma fotografia como aquela ali, e observa e deve ver de toda a audiência, é Cristo. Não é nuvem de anjo, é Cristo. Pode ver seus olhos olhando tão perfeitamente quanto pode ser, usando a peruca branca de suprema deidade, juiz dos céus e da terra. Pode ver seus olhos, seu nariz, sua boca. Vocês já viram eu repetir, mas são mensagens diferentes. Somente vire a fotografia ao contrário da forma que foi publicada. E a essa posição, tal como deve ser, ou pode ver, ele é o juiz supremo, e fora dele não há outro. Esta é outra identificação perfeita. É uma vindicação a mais de que essa mensagem é a verdade. É a verdade. E aqui está mostrando com uma peruca branca que ele não é a terceira pessoa, mas a única pessoa. 12. Pode ver claramente o escuro, ele fala da barba. Sua face, sua barba e seus olhos. E notem, ele está olhando, dele emana esta luz resplandecente. No lado direito, para o que ele está olhando, também na cruz ele olhou para a direita, onde perdoou ao malfeitor. Ainda marchamos em seu nome na luz da sua ressurreição. Meu desejo nessa manhã é ter mais tempo para lhes falar desses fenômenos que têm sido provados, sem sombra de dúvida, durante esses 30 ou 35 anos, aqui mesmo, nesse tabernáculo, desde aquela ocasião, quando aqui no Rio desceu esta mesma luz, aqui em Jeffersonville, em 1933, e falou estas palavras, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo. Tua mensagem será precursora da segunda vinda. Veja, a segunda vinda está no passado. Esperamos agora o rapto, a ressurreição dos nossos irmãos. Mas a ressurreição será simples. O rapto também será simples. Estamos no tempo do fim e ouvemos, muitas vezes nos perguntamos, por que isso não tem se estendido por toda a terra? Talvez, diz o profeta, em alguma ocasião tenhamos a oportunidade de explicar isto, Deus permitindo. 4º selo, 269, estamos terminando. Agora, a última mensagem que recebe é quando esse profeta do qual tenho falado, aliás, tenho lido muitos livros a respeito, e sei que verdadeiros homens, bons, sensatos, de pensamento espiritual, sabem que isto está vindo. O profeta lia livros? Lia. Ele não plagiou esses selos. Esses selos veio do céu. É Deus mesmo. Você já viu algum livro aí, principalmente dos trinitarianos, falando do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, da semente da serpente? Você já leu algum desses aí?
falando da Santa Ceia com pão asmo, com vinho, com lava-pés, falando que ele subiu com um novo nome? Não. Então, isso não foi um plágio, isso foi uma inspiração, isso foi Deus mesmo descendo, falando conosco. Ele disse, mas o problema é que vivem dizendo, precisamos disso, vai acontecer, e quando vier, será tão humilde que provavelmente falharão em vê-lo, exatamente como fizeram outra vez. Isso mesmo, as pessoas escrevem sobre isso e tudo mais, dizem, sim, precisa acontecer, então deixe que isso seja lhes mostrado claramente, simplesmente ignora. Quando vier, meus irmãos, será muito simples, que vão falhar em ver. Falharam em ver Jesus, muito simples. Falharam em ver João Batista, muito simples. Falharam em ver William Branham. O William Branham hoje é conhecido porque a mensagem foi divulgada. No seu dia ele não era conhecido. Quem era conhecido era Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne, que todos eles aprenderam com o irmão Branham. Oral Roberts, Osborne. Agora, depois da morte do irmão Branham, ele ficou conhecido. O que não é conhecido hoje é a mensagem da esposa, é João. Mas depois do rapto, será conhecido. Sempre foi assim. Curvamos nossas cabeças. Bondoso Pai Celestial, te damos graça por essa tarde, te damos graça por essa luz, te damos graça por sermos parte de uma geração, já não foi aquela primeira geração, nós já somos a segunda geração, Pai. Houve a geração dos dias do irmão Branham que viram a segunda vinda, tiraram a foto. Nós já somos da geração que João come o livrinho e profetiza outra vez. Somos a geração que podemos ouvir. Aquela geração foi proibida, ele foi proibido de falar para aquela geração. Não diga nada a ninguém. Mas nesse dia, João come o livrinho e profetiza outra vez. E nós ouvimos a sua voz. Abençoa teus filhos através da internet, teus filhos aqui, soluciona os problemas de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.